passei, muita coisa eu passei. Muita coisa, talvez eu dizendo muita coisa, vocês não entendam o que eu estou dizendo, mas foi muita coisa mesmo de ser humilhada e provada. E eu disse isso para o Senhor. Quando eu estava orando, o Senhor falou no meu coração: fala uma coisa para ele. Mas nessa hora, iluminou meu quarto um clarão enorme. E eu estava ali no pó chorando, de olho fechado. Mas vocês já passaram por isso? Se você estiver no quarto escuro e alguém acender a lâmpada, você percebe pela sua visão, mesmo estando fechado. Imagina um clarão enorme. E eu disse: meu Deus. E eu fui abrindo bem devagarzinho assim o olho. Quando eu olhei, ainda bem que eu estava no chão já. Tinha um anjo vindo assim no canto do meu quarto. E Deus falou comigo e disse para mim: eu quero que você entregue um recado a ele. Eu quero que você diga a ele que a partir da hora que você está falando, ele estará livre para não casar com você. Mas que se em uma semana ele se arrepender, não terá volta para ele. E eu deitado, eu falei: eu não vou falar isso não. Eu não vou falar, isso é. Aí o anjo disse para mim: você vai falar. Eu disse: não, Senhor, tem tantos vasos. O Senhor disse assim: é você que vai falar. Porque o que é que aconteceu? Durante esses meses, Deus me usava pela graça e misericórdia para a vida dele. E tudo se cumpria em uma semana. Olha como Deus trabalhou por mim. Deus está trabalhando. Quantos creem na sua vida? Deus está trabalhando. Eu não via, mas Deus estava trabalhando. Deus me usava para ele, se cumpria. E ele foi o quê? Acreditando que eu era o quê? Uma profetisa do Senhor, e que Deus era assim comigo. Olha, pensa, olha. E eu não via que isto era o trabalhar de Deus. Porque a gente, quando está esperando uma bênção do Senhor, uma vitória de Deus, a gente seguia muito por vista. E Deus trabalha no oculto, no silêncio, no calado. Só que ele não está nem parado e nem calado, ele está agindo. Quantos creem nisso? Ele não está nem parado e nem calado e nem imobilizado. O nosso Deus é um Deus que caminha, é um Deus que fala, é um Deus que tudo vê, é um Deus que tem braços, que se movimenta, é um Deus que ordena, e quando ordena os seus anjos, ele desce à terra e vai fazer o que Deus mandou. Amém? Conclusão. O Senhor disse: você vai entregar esse recado para ele, porque ele sabe que eu falo contigo e que eu sou na tua vida. E ai de ti, se tu não entregar. Eu digo: vixe, já vou correndo. No dia seguinte, todos os dias, irmãos, quando ele saía do trabalho dele, ele passava na minha casa. Não me queria, mas não me largava. Que coisa engraçada, né? Quando Deus tem um projeto. Sabe o que aconteceu? Quando ele chegou, eu disse para ele: Anísio, eu tenho um recado do Senhor para você. Ele ficou todo alegre, pensando que era uma bênção, porque Deus só me usava para dar vitória para ele. Olha, mistério do Senhor. Eu disse para ele: olha, Anísio, senta aí, eu vou lhe entregar porque Deus mandou. Ele mandou dizer a você, isso era início de agosto, que a partir de hoje à noite você está livre para casar com quem você quiser. Mas se você em uma semana se arrepender e quiser voltar atrás para o plano de Deus, não terá volta. Rapaz, esse homem estava sentado, ele murchou. Ele murchou, eu digo: vixe. Aí olhou para mim e disse assim: Rosângela, eu vou para casa, tá? E eu: tá. Aí ele foi embora e eu fui para o quarto. Chorei e falei: tá vendo, Senhor? O Senhor mandou eu dar um recado, olha aí o que aconteceu. Fui chorar nos pés do Senhor. Eu agora vou contar algo que vocês precisam crer, porque Ele faz.
Quando eu estou lá chorando nos pés do Senhor, eu falei, agora que eu perdi mesmo o homem. O homem foi embora morto daqui de casa. Quando eu estou lá, meus amados irmãos, chorando aos pés do Senhor, Deus me fez ver em espírito. Por isso que eu estou falando, vocês têm que crer. Ele lá no quarto dele, orando e falando com Deus. Agora, olha o que é que ele falava com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem ela para mim. Mas, Senhor, ela não é nada do que eu esperei. O Senhor sabe que eu sou um rapaz virgem, que eu sou um rapaz que me guardei para ti, para me casar virgem. Eu quero casar, Senhor, com uma moça virgem como eu. Senhor, eu quero casar com uma moça que cante. Eu quero casar com uma moça que seja formada, tem uma faculdade, ela não tem. Eu quero casar, Senhor, com uma moça bem empregada. Eu não tinha, irmãos, eu não tinha nada, eu só tinha 3 filhos de Jesus. E um neto que já ia nascer. A minha riqueza era o Senhor que criou os céus e a terra. Eu não tinha emprego, eu estava desempregada. Senhor, tu sabes. E outra coisa, Senhor, aquela cara dela cheia de buraco, de espinha. Está ouvindo o que ele dizia? Isso na oração, isso ele falando com Deus. E Deus permitindo eu ver todas as coisas. Aquela cara dela cheia de espinha. Até que do pescoço para baixo ela é ajeitadinha. Mas e aquela voz dela grossa igual de homem? Ele dizendo para Deus. E eu chorei aquela madrugada inteira. E quando foi no dia seguinte, ele chegou na minha casa. Eu achei que ele nunca mais ia voltar. E ele chegou na minha casa. E quando ele chegou na minha casa, ele disse, Rosângela, eu quero conversar com você. Eu disse, pois não, Anísio. Senta aí. Eu digo, sento. Ou melhor, senta. E quando eu me sentei, ele disse para mim, olha, Rosângela, escuta. Aí quando ele ia falar, o Senhor disse para mim, não deixe ele falar nada. Conte para ele tudo que você viu ele falando comigo. Eu digo, eu vou matar o pobre. Aí eu disse, não, Nery, olha, não, Anísio, não, hoje eu chamo ele de Nery. Não, Anísio, peraí, antes de você falar, eu quero lhe contar o que eu vi ontem. Ele olhou assim com o olhinho dele para mim. Deus me levou e eu vi você falando com Deus. E você disse para Deus que você queria casar com uma moça virgem, porque você também era um rapaz virgem. Você disse para Deus que queria casar com uma moça musicista, que fosse formada e que tivesse um bom emprego. E você começou a apontar para Deus os meus defeitos, dizer para Ele que meu rosto era esburacado, cheio de espinha. E rapaz, quando eu fui falando isso para esse homem, eu fui dizendo, e você disse para Deus que do pescoço para baixo, até que eu era ajeitadinha, mas que a minha voz grossa de homem. E você disse para Deus que eu era mãe de 3 filhos e ainda por cima ia ser avó. Ele falou para Deus. Quando eu terminei de falar tudo, rapaz, esse homem olhou para mim e disse assim, a minha vida está difícil, porque agora nem orar eu posso mais. Deixa eu dizer uma coisa a você. O Deus que fez na minha vida vai fazer na sua. Ele faz na vida de todo mundo que crê nele. Isso não é um privilégio da pastora Rosângela, isso é um privilégio dos servos dele. Amém? Olha, se ele tiver que revirar esse mundo de cabeça para baixo para dar uma vitória a você, quantos acreditam que ele faz e vai dar? Ele faz, entendeu? Aí ele olhou para mim e disse, tá difícil, porque nem orar eu posso mais. Olha, Rosângela, eu vim decidido. Eu conversei muito com Deus hoje. E eu vim decidido. Eu vou me casar com você. Mas eu quero lhe falar com toda sinceridade. Eu não gosto de você. Eu não sinto nada por você. Nada, nenhuma atração física. Mas eu vou me casar com você. Porque Deus colocou no meu coração
a certeza, a convicção de que você é a minha esposa. E eu não vou perder você. Mas eu quero lhe dizer que nós vamos viver dentro de casa como dois amigos. Se você topar, eu me caso com você. Mas nós vamos viver como irmãos dentro de casa. Eu digo, eu topo. Topei. Eu lembrei da palavra que Jesus tinha dito. 24 horas depois, ele vai estar te amando com um verdadeiro amor. Digo, o quê, meu filho? Eu tenho a promessa do Senhor, eu vou casar com esse cabra, mesmo sem ele gostar de mim. Aí sabe o que foi que ele disse? Ele disse, agora tem uma coisa. Eu não vou mover uma palha para casar com você. Ele tinha condição, irmã, de fazer uma festa tão bonita para mim. Era meu sonho entrar de noiva. Agora ele quer casar, agora eu não quero mais. Agora ele quer que eu entre na igreja toda bonita de noiva. Ah, passou, né? Disse que não ia mover nada. Que já que Deus aqui queria que ele casasse comigo, que Deus se virasse comigo. Eu digo, glória a Deus, o Senhor me deixou com a boa parte. E eu vou resumir. Ele disse que ia casar comigo naquele ano, 1993, no dia 31 de dezembro, às 0 hora. Porque Deus tinha dito que tinha que ser naquele ano. No último dia, no último segundo, 11 horas e 59 minutos, ele ia casar comigo. Sabe que dia ele casou comigo? Isso foi início de agosto, ele casou comigo no dia 22 de setembro. Um mês e pouco que ele falou aquela palavra. Sabe o que Deus fez? Eu estava desempregada há tantos anos, eu não tinha nada. Deus moveu o coração das minhas amigas naquela época. Cada amiga, uma fez o meu vestido, a outra comprou um bocado de camisola linda para mim. A outra amiga, até o meu amigo, foi movido o coração, comprou até as partes íntimas para mim, queridos, porque era tudo velhinha mesmo. E Deus sabe da nossa condição, entende? Não pense que Deus não sabe da sua condição, não, porque Deus sabia que eu não tinha nada para casar. E Ele disse que não ia mover uma palha para casar comigo. Sabe que até o perfume francês para a lua de mel Jesus preparou? Foi, eu amo perfume francês. Mas eu estava numa pindaíba tão grande que de francês não tinha mais nada. Pois Deus fez minhas amigas levarem nos vidrinhos um pouquinho. Cada uma levou um pouquinho para a lua de mel. Eu só não sei que lua de mel, né, que ia acontecer, mas tudo bem, pela fé, né? Sabe, quando Deus quer, Ele fala aos corações a teu respeito. Eu não precisei pedir nada disso. As minhas amigas que estavam acompanhando, eu queria tanto tê-las aqui hoje à noite, que estavam acompanhando a minha luta com Ele, se moveram e fizeram tudo. Pessoas que mal me conheciam, reuniram, contribuíram financeiramente para eu ir para a lua de mel em Caldas Novas. Porque Ele não moveu uma palha para casar comigo. Deus preparou tudo. Você acredita que naquela época, hoje está diferente, mas naquela época para você casar, você tinha que tirar uma cópia nova da certidão. Não sei se vocês sabem disso. Mas naquela época era assim. Hoje não, hoje você casa, mas naquela época tinha que ser emitida uma certidão novinha para poder dar entrada no cartório. Pois Ele falou que não ia mandar buscar lá em Barreiras a certidão dele. Sabe o que foi que aconteceu? Deus mandou uma mulher lá na minha casa para orar por mim, ou para orar comigo. E eu sempre recebi as pessoas com todo o amor. Quem me conhece há muitos anos sabe disso. E eu recebi essa mulher com todo o amor e orei por ela. E Deus falou tremendamente com ela para a glória dele. E quando ela terminou, ela olhou para mim e disse assim: pastora, eu moro em Barreiras. Oh, Jesus! Pode aplaudir! Foi. Eu moro em Barreiras, pastora. Irmã, não era pastora não, naquela época era uma serva. Ainda hoje sou serva do Senhor. E o que a senhora precisar de mim em Barreiras,
aqui o meu cartão. Eu digo, peraí, não quero esse cartão não. Tome aqui esse nome, vá no cartório que o homem não quer casar comigo, mande a certidão dele para mim. E ela mandou. Sabe o que é isso? Eu estou contando, tem muito mais coisa, mas eu vou ter que enxugar para poder